cidadão cearense que está acompanhando a sessão pela rádio, pela TV, pelas redes sociais, eu vim falar aqui hoje sobre um tema que foi discutido nessa casa no ano passado, que foi a criação de uma lei de cotas, nos concursos públicos do estado do Ceará. Essa lei que veio a ser criada com o argumento por parte do governador, por parte do governo do estado do Ceará, como uma lei que seria para beneficiar os negros e os pardos cearenses, essa lei que foi criada para beneficiar, está prejudicando centenas de pessoas negras e pardas do Ceará. Isso é muito grave. Isso é muito grave. E eu confesso que eu não simpatizo com essa lei de cotas por cor, por raça. Eu simpatizo numa lei de cotas que avalie uma condição social, econômica. Eu acho que seria um modelo de cota que beneficiaria, em sua maioria, negros, porque a maioria da população pobre é negra, são dados estatísticos, mas não deixaria de prestigiar brancos que sejam membros de famílias que têm poucos recursos. Mas, enfim, a lei foi aprovada nessa casa, a lei está vigente, e essa lei, deputado Heitor Ferrer, ela está prejudicando, mas é isso mesmo, ela está prejudicando. O primeiro colocado do concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará é negro. Ele é negro. O primeiro colocado é negro. E ele foi eliminado do concurso. Porque na banca que faz a avaliação se ele é negro ou não é negro, diz que ele não é negro. E ele é negro. E esse caso do primeiro colocado se repetiu com centenas de pessoas. São mais de 200 candidatos que se autodeclararam negros ou pardos, que estão sendo prejudicados. E a nossa legislação, vou começar pela nossa legislação, que foi aprovada aqui na casa. Eu estou aqui com a lei, essa é a lei estadual. Essa lei ela foi publicada aqui no dia 25/3/2021, e ela traz no seu texto, deputado Júlio César, estava até conversando com o deputado Júlio César, para tentar sanar esse problema, lá no seu artigo, no primeiro artigo, artigo 2º, parágrafo 1º, fala assim: o candidato que se autodeclarar negro ou pardo, na forma do caput, para validação de sua participação no certame, submetido de cotas, pelo sistema de cotas, será previamente a realização de provas, a comissão de identificação observada no... Assim, mas vou resumir aqui para não ficar uma coisa complicada de entender. Na nossa lei, ela cita que será avaliada, será utilizada como referência uma portaria do governo federal. A portaria está aqui, portaria número 4, de 6 de abril de 2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. A nossa lei, ela cita especificamente uma portaria que vai ser utilizada para fundamentar essa questão da legislação de cotas. O fato é, deputado Heitor, que essa portaria aqui, ela foi modificada. Essa portaria que foi citada aqui na nossa lei, ela foi modificada. Ela foi modificada. Eu vou dizer como é que era a portaria. A portaria antiga, que fundamenta a lei de cotas estadual. Lá no seu artigo 11, a portaria dizia o seguinte, que serão eliminados, isso aqui é a portaria antiga, serão eliminados do concurso público candidatos cujas autodeclarações não forem confirmadas em procedimento de heteroidentificação, ainda que tenham obtido nota suficiente para aprovação na ampla concorrência, independentemente de alegação de boa-fé. Ou seja, o termo da portaria antiga é bem claro. Se o indivíduo candidato se declarou negro ou pardo,
foi para a comissão não o considerou pardo ou negro, automaticamente ele era eliminado. Essa portaria, esse artigo, ele foi duramente questionado juridicamente. Houveram várias decisões judiciais questionando esse artigo. E o que aconteceu? Essa portaria foi modificada, dada a quantidade de decisões judiciais questionando esse artigo. A portaria foi retificada e foi publicada uma nova portaria fazendo uma alteração. Essa primeira portaria, deputado Heitor, é do dia 6 de abril de 2018. E a portaria que modifica é de abril, ou é de dezembro de 2021. Então, olha, a primeira portaria diz que o candidato que for reprovado na heteroidentificação automaticamente é eliminado. A nova portaria, ela diz exatamente o contrário. Ela diz exatamente o contrário. Aquele candidato que não for considerado, que não for aprovado na heteroidentificação, se ele for aprovado na ampla concorrência, ele vai continuar concorrendo às vagas da ampla concorrência. E aquele que não for aprovado na heteroidentificação e não está dentro das vagas da ampla concorrência, ele não poderá ser eliminado do concurso. Isso aqui é o que está dizendo na portaria. Ele não poderá ser eliminado do concurso, exceto se for comprovada a má-fé. Exceto se for comprovada a má-fé. Ou seja, uma portaria diz uma coisa, a retificação diz o contrário. Deputado... Qual é o problema? Vou passar. Vou passar. Olha, qual é o problema? O problema, a portaria foi modificada. A portaria foi modificada. A nossa legislação, ela se fundamentava na portaria antiga. E tem, inclusive, lá um trecho da nossa lei que diz que o candidato que for reprovado na heteroidentificação automaticamente vai ser eliminado. Mas a nossa lei também diz que a nossa lei foi alterada. E eu vou falar aqui, eu estou aqui com a lei estadual, deputado Júlio César, já com a alteração. Já com a alteração. A nossa lei estadual teve uma alteração, lá no seu parágrafo 1º, artigo 2º. E a nossa lei estadual, ela diz o seguinte, cadê aqui? Peraí, que é a lei antiga, deixa eu pegar só a lei aqui atual. A lei atual, ela diz o seguinte, ela diz que serão avaliados, para critério de avaliação da heteroidentificação, todas as normas relativas a questão das cotas a nível da União. Eu estou aqui com um trecho. Ele fala aqui, no parágrafo 1º do artigo 2º, foi feita uma alteração da nossa lei estadual. A nossa lei estadual diz no seguinte, aqui no final, que antes da homologação do resultado final do concurso, a qual atestará seu enquadramento nos termos do artigo 1º dessa lei, considerados aspectos fenótipos e observadas no que couber, as normas aplicáveis à matéria no âmbito da União. Quando a gente fala as normas no âmbito da União, nós automaticamente estamos incluindo a nova portaria. A nova portaria de 2021, que diz o quê? Que o candidato que for reprovado na heteroidentificação, que não for reconhecido pela comissão, se ele tiver nota para ampla concorrência, ele vai concorrer na ampla concorrência. E mesmo os que não tiverem nota para ampla, eles não poderão ser eliminados do concurso e deverão continuar as fases, e só será eliminado se houver má-fé. Somente se for comprovada a má-fé. E isso não está acontecendo, isso está sendo descumprido. E o mais grave de tudo, deputado Heitor Ferrer, deputado delegado Cavalcante, é porque, o que é o mais grave aqui? O mais grave de tudo é a gente ver pessoas que são negros, que são pardos, que não estão sendo reconhecidos pela comissão de heteroidentificação, porque banca desorganizada que o governo do estado do Ceará arrumou foi essa FGV. Eu tenho convicção que será o concurso público mais judicializado da história do estado do Ceará. Uma série de erros, você vai olhar a quantidade de retificações e
infelizmente, essa retificação aqui ainda não foi feita. Então, uma lei que deveria ser utilizada para beneficiar, que foi essa a proposta do governo, uma lei para beneficiar negros e pardos, e que, na verdade, está prejudicando. Várias pessoas entraram na justiça e estão ganhando liminares, através de decisões judiciais. Então, você imagine, deputado Heitor, uma pessoa que é negra, que se inscreve no concurso na lei de cotas, e que ela é negra, ela se reconhece, se identifica como negra, e ela é reprovada numa comissão. Ela é reprovada numa comissão. Então, assim, nós estamos criando uma lei que, ao invés de ajudar a garantir um direito, está atrapalhando a vida dos negros. Muitos negros se arrependeram de se inscrever nesse concurso como negros, porque agora estão tendo que se humilhar, correr atrás de políticos, correr atrás da justiça, para garantir o que era o seu direito na lei estadual. Então, o que nós estamos aqui a pedir é o quê? O que é que nós queremos? Que essa banca faça uma retificação do edital, adequando o edital à norma que está prevista na portaria que eu acabei de citar aqui, que essa portaria foi modificada. A portaria antigamente dizia, se não for reconhecido na identificação, automaticamente é eliminado do concurso. Só que a portaria foi modificada, fundamentada, inclusive, numa decisão do próprio STF. O próprio STF também já se manifestou nesse sentido. Aqui, ele fala o seguinte: nas hipóteses em que o quadro fático do caso concreto não revelar indícios de falsidade, fraude ou má-fé, a não confirmação da autodeclaração pela comissão instituída para esse fim não deve ensejar em eliminação do candidato. Então, o que nós estamos aqui a pedir é que o Estado do Ceará possa instituir uma comissão para avaliar a correção dessa situação. Que coisa humilhante! É humilhante a situação que esses candidatos estão sendo submetidos. A situação a qual os candidatos negros e pardos foram submetidos a esse concurso é humilhante. Isso só me reforça, deputado Heitor, porque eu disse, eu tenho uma simpatia muito maior por uma cota que seja com relação à condição financeira do indivíduo do que com relação à sua cor, com relação à raça. Porque se nós tivéssemos uma cota que fosse avaliada a condição socioeconômica do indivíduo, nós beneficiaríamos em sua maioria negros, porque a maioria da população pobre do Brasil é negra. E não deixaríamos também de beneficiar, eventualmente, um cidadão pobre que é branco, que não é negro. Então, assim, queremos pedir aqui ao governo que possa cobrar da banca FGV que faça essa correção. Deputado Júlio ainda vai querer comentar, deputado Júlio? Havia pedido uma parte. Eu queria conceder uma parte para o deputado Júlio César para ele falar algo, se tiver alguma resposta sobre essa situação, porque isso aqui se tratam de negros e pardos que foi criada uma lei para beneficiá-los, que hoje, na verdade, está muito mais prejudicando do que beneficiando. E nós ainda temos tempo para corrigir isso.